Opa, salve salve rapazes, Ed na voz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com a obra novíssima, só que essa obra aqui é um pouco mais pipa que o normal. Então, sem mais enrolação, let's bora. E essa obra começa apresentando o nosso protagonista, que dessa vez ele se chama Claudinho. E ele foi trazido pelo mundo de cultivação e imortais. E ele se tornou um incomparável irmão mais velho. E pra piorar a situação, ele é o único discípulo homem de toda a seita. Apesar da força normal dele, ele é um maluco que é boa pinta por sinal. E ele também é um bom cantor, bailarino, rapper, além de ser um gênio do xadrez, caligrafia, pintura. O cara praticamente é todo mundo do qual o seu talento sozinho. Na cabeça dele, as pessoas ao seu redor só ligam pra sua aparência e ignoram totalmente o seu talento. E falam que é uma pena a vida dele ser baseada apenas nas aparências, e isso não levará ele tão longe assim. Afinal, o mundo que ele está é um mundo de cultivadores, e o nível no reino que ele está é o que dita o seu destino. Ou seja, quanto mais forte esse projeto de barrigudo for, melhor vai ser o destino dele. Enquanto ele estava a pensar sobre isso, sua cultivação é interrompida pelas irmãs, e fala pra ele não continuar naquela vida. E quando a cultivação dele for forte bastante, ele vai viajar pelo mundo exterior. Mas o plot ele é sagaz, ele fala que vai com calma, o plano dele é aumentar calmamente a força dele, pra poder ter aquela basezinha de cultivo mais sólida, impermeável, até ele conseguir se tornar um imortal de verdade. Mas quem diria que depois ele ganhar o tão sonhado sistema apelão, todos os seus sonhos iriam de água abaixo. Aí, gurizada, essa obra é uma obra com um sistema um pouco diferente, com muitos e muitos hacks por sinal. Então só bora cair de boca nessa obra. Ah, e o sistema fala que o Claudinho vai ter que fazer uma tarefa pra iniciante, e essa tarefa é se confessar o amor dele pela mestra. Pô, menor, isso é um sistema ou um casamenteiro? E mano, se ele conseguir se confessar, ele vai ganhar aquele físico divino, mas se ele falhar, o maluco vai se tornar um cachorro e será infértil pelo resto de sua vida. E pra completar essa tarefa, ele tem exatamente 10 minutos. É, mano, eu acho que esse daí se lascou bonito, hein? E essa sua mestra, ela se chama Yao, e ela é uma das mais fortes da sua geração. Ela é conhecida como uma fada implacável e tem uma personalidade bastante fria. E já que ela é uma pessoa bem fria por sinal, o prota provavelmente está lascado na mão dela, pois da última vez que vários discípulos se conversaram pra ela, todos eles foram expulsos da seita. E ele fala que não é um cara que é movido pela luxúria, por isso que ele conseguiu sobreviver até hoje e se tornar o único discípulo homem dessa seita. Mas então apareceu o sistema e arruinou tudo. Quando o Claudinho estava se lamentando, aparece alguém perguntando o que o prota estava pensando tão profundamente. E essa é Yao, a mestre de Claudinho. E pelo visto faz bastante tempo que ele está em reclusão de portas fechadas. E já que faz bastante tempo que ela não o vê, ela pede para verificar o seu estado de cultivação. E bom, ela começa a perguntar como tem passado alguns dias e pergunta se tem alguma disciplina que tenha chamado a atenção dele. E o Claudinho fala que tem treinado o cultivo dele com muito esforço e não é movido por sentimentos. E a dona Yao fala que os 900 discípulos que foram exilados da seita, por motivo que os malucos só queriam gadear ela, nenhum deles queriam cultivar de verdade. Mas o Proto é o tipo de cara que é bem diferenciado por sinal. Ele fala pra ela com aquele sotaque maroto que queria um 7-1 de cria, que fala que ele não é de expressar seus sentimentos a alguém que ele não gosta de verdade, fazendo esse ser o seu verdadeiro significado de cultivar. Ele fala que nesses últimos 18 anos ele esteve apaixonado durante esse tempo todo, e fala que não aguenta mais se segurar e diz que ama ela e muito. Mas pelo visto a dona Yao não gostou muito dessa situação, ela realmente se decepcionou. Ela achava que poderia conseguir alguma coisa que valesse a pena nele, mas quando ela viu que era só sentimentos, ela diz a ele que ele se abandonou. E do nada a guria puxa um peixeiro do além, mexe no pescoço do Prota e fala que ele quebrou as regras, e o mesmo que esteja ali há 18 anos, ela vai cortar as veias dele e o exilar da seita. E já que ele não consegue mudar tão facilmente a opinião da Yao e ele não tem muito tempo sobrando, o Prota pergunta se lembra quando eles tinham 3 anos de idade. Ela trouxe ele pra seita quando tinha 7 anos, e aos 7 anos de idade ele atingiu a fase de construção da fundação, e aquela foi a primeira vez que ela elogiou e também foi a primeira vez que ele a viu sorrir. E ao ver que o Prota ainda se lembrava disso, ela fica assustada, e o guri percebendo isso, ele continua falando que quando ele tinha 10 anos, ela cozinhou pra ele como recompensa, quando ele atingiu a etapa de cristalização, e aos 15 anos de idade o cultivo dele se estagnou, mas ela ainda não desistiu dele, ela continua a encorajar e o fazendo a trabalhar duro. E isso meio que tocou o coração da Yao, fazendo ela tremer a mão e soltar a faca. O Prota diz que ele vai seguir o caminho da mestra, para ele não precisar fazê-la cortar suas veias, ou mesmo se joga de um penhasco, e fala pra Yao que foi bom conhecer ela, e que o amor dele será sempre eterno pra ela. Daí o Prota se pergunta que assim que tudo acabar, ele não ficaria infeliz em morrer assim. Ele não quer morrer e falta apenas 6 segundos pra tarefa se finalizar. Então apareceu ela novamente, a mestra gasosa, segurando o ombro dele perguntando se ele realmente quer morrer, e ela se comove ao ver que ele fez isso tudo apenas pra obter o amor dela. Isso faz ela ficar bastante envergonhada por sinal. Ela joga ele pra longe, falando pra ele calar a boca. E quando ele caiu no chão, meu amigo, finalmente aparece missão cumprida. O maluco até chega a ficar
surpreso, já que a mestra gasosa ficou comovida pelas palavras dele. E bom, mano, aí El fala que ele jogou o futuro dele fora e jura que ela vai expulsar ele da seita. E já que apareceu aquela tão sonhada missão concluída, o maluco começa a despertar o físico divino. E o Claudinho começa a falar que o corpo dele está sendo preenchido com poder. E a gasosa percebe que o Prota está despertando. E as gurias falam que finalmente o protagonista despertou o tal poder. E isso faz um dragão dourado aparecer com um grande raio em direção ao céu, deixando o Prota extremamente feliz por ter avançado no seu cultivo. Até mesmo a Morena pensa que em questão de segundos ele avançou pelo reino da transformação espiritual e que o potencial divino dele é realmente incrível. Daí o Claudinho fala que se ele quer cultivar rápido, ele deve se apaixonar. E a Morena começa a falar que aquilo é um completo absurdo, o despertar do talento dele não tem nada a ver com isso. E ela fala que é melhor o Prota se preocupar com a segurança dele primeiro. O despertar dele alertou as seitas rivais, e o Claudinho pensa que o físico divino é apenas uma espécie de constituição que absorve a energia do mundo. E essa energia do mundo, por algum motivo, bloqueia o caminho dos cultivadores. Ou seja, ele virou inimigo de todas as seitas rivais. Quer dizer que a situação dele tá crítica pra caralho. Então a Yao manda o Prota pra longe da seita. Então dá-lhe preparação pra cuidar dos inimigos, mas o Prota fala que não vai embora. Ele fala que já se cansou disso tudo e que ele deveria ser o único responsável. E como ele poderia deixar sua mestra cuidar sozinha dessa situação? De repente surge uma voz dos portais, pergunta se eles realmente querem fugir, que esses portais não iriam permitir que isso acontecesse. De repente a obra corta pra 3 pessoas conversando, dizendo que apareceu um físico supremo na seita Dao. Daí eles resolvem dar aqueles parabéns maroto. A guria ruiva é a ingredientinha da seita da terra. Lian, que é o carinha do meio, ele é o mestre da seita celestial. Já o Didi, que é o cara de cabelo branco, ele é o lorde da cidade do vento Yuji. Mas na realidade essa morena tá bem poucas ideias. Ela fala que eles não tem nada a ver com a seita Dao. E por algum motivo, razão ou circunstância do destino, só essa fala dela fez a ruivinha perceber que quem despertou foi o logo o protagonista. E o que uma coisa tem a ver com a outra, provavelmente nunca saberemos. Daí ela começa a meter aquele louco, tá ligado? Dizendo que se o Prota for discípulo da seita Dao, ele vai estar desperdiçando completamente seu talento. E ainda chama a morena de idosa da terceira idade, tá ligado? Os caras tão cheios do ódio, mandando assinalada de graça, tá ligado? E o motivo na qual ela não quer entregar o Prota às seitas rivais é porque o Prota é um carinha que é virtuoso, pelo menos na visão dela, e ela não quer entregar alguém com talento tão grande assim a algumas seitas vadias. Sim, ela chama as seitas rivais de seitas vadias. E pra melhorar ainda mais a situação, o Prota confirma isso aí tudo, porque ele é o cara, tá ligado? Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele é aquele tipo de pessoa que gosta muito de botar lenha na fogueira, aquele cara que apaga o fogo com gasolina. Isso deixou a ruivinha completamente puta, até mesmo o Didi fala que era melhor ele ir pra seita celestial, pois existe bastante mulheres bonitas e técnicas da aula antiga, que pode ajudar ele a melhorar ainda mais o seu cultivo. Enquanto isso, Yuji fala que ele deve ir pra seita do vento, pois lá tem muitos recursos e cultivadores imortais, ou seja, a oportunidade de ele se tornar um grande na dinastia atual seria bem mais fácil se ele for com Yuji. E mano, a morena ainda assim tá poucas ideias. Ela fala que eles são bastante insolentes por tentarem roubar o discípulo dela, já que ela pensa que ela é a única que pode expulsar o Prota da seita. De repente, o Prota revela que quando ele absorve a energia do mundo, ele consegue bloquear o caminho dos cultivadores. Daí ele pergunta como caralho eles vão ajudar ele no cultivo se eles são todos egoístas, completando dizendo que eles só querem usar o Prota como um refinador de pílulas e bloquear o seu cultivo mais tarde. E a ruivinha rabunda pergunta sobre o que ele está falando. Ela fala que não tem nenhuma má intenção com ele. E o Didi fala que ele só quer ajudar o Prota. Já o cara de cabelo branco fala que não é pra ele ter medo de ser usado pelos outros. Isso demonstra o quão valioso ele é. Mas né, agora o Prota tá em outra vibe. Ele quer fazer um bagulho um pouco diferente. E se esses caras querem que o Prota se una a eles, bom, podem continuar sonhando com isso, já que o Prota tá gamadão na morena e fala que vai ser discípulo dela pra sempre. Só que Didi fala que eles vão fazer isso de um jeito mais difícil. O Prota vai ter que aceitar ir com eles de um jeito ou de outro. E por algum motivo o carinha de branco chama o Prota de ingrato. E nem eu tô entendendo o porquê. Os caras querem levar o cara à força e o cara não quer ainda, o cara é ingrato? Ué. E até mesmo a morena fica surpresa sobre o quão fixo o Prota é nessa ideia. Eu acho que essa morena aí ainda não sabe o significado da palavra gado, tá ligado? A ruivinha fala que ele é como a escritura que a sua seita diz. Mas é aquele bagulho, né? Se você não pode ter uma peça por bem, tenha por mal. A ruivinha simplesmente ataca o Prota e fala pra ele se tornar o escravinho maroto dela. Rapaz, essa daí ficou maluca, viu? Os dois falam que não vão deixar ela levar o Prota sozinho na frente deles. E essa briga começou a se escalonar contra tudo e todos. De repente, começa a verdadeira batalha. O Prota já pega e diz pra sua mestra não entrar em pânico, porque ele vai ajudar ela. E o Prota começa a mostrar sua verdadeira força, deixando todos ali ao redor impressionados. O problema é que esses malucos que já estavam tarados no Prota ficam ainda mais tarados. Os caras querem levar ele de qualquer jeito, tá ligado? Quando de repente acontece uma explosão e todos ali são jogados para trás. E o Claudinho pergunta se a sua mestra está bem. Ela fala que sim. E a ruivinha gasosa surge do além pra falar que todos ali vão ser inimigos jurados dela. E a morena ainda fala que enquanto ela puder e tiver forças
pra isso, ela jamais deixará eles levarem o Prota. Então os membros da seita começam a se reunir pra defender ela, mas vemos com todos reunidos o Prota ainda acha que eles não vão ter força pra defender. E já que o Prota é alguém com bom senso e bom coração, ele não vai envolver toda a sua seita por conta dele. Daí o Prota começa a gritar que ele é o único que tem a ver com o problema, a seita Dao não tem nada a ver com isso. Ele fala que ele vai ser o único responsável pelo que ele fez. Daí o Prota fala que vai sair da seita Dao pra não ter nenhum vínculo e poder sobrar pra seita. Mas na realidade, pela cara dos inimigos do Prota, o que vai acontecer é justamente o contrário do que ele quer. A Morena começa a gritar pra ele parar com aquilo e pergunta ao Prota se ele realmente quer ser levado pra ser um refinador de pílulas automático. E quando ele estava pra rolar a segunda luta, de repente surge um feixe de luz vermelha no céu. Ou seja, outra pessoa conseguiu despertar um físico santo lendário. E pelo visto, Didi fala que foi na seita dele. Daí a Ruiva Gasosa fala que agora que o corpo santo apareceu no mundo, agora pode se suprimir energia um do outro, e aquele se resolveria automaticamente, e com isso não tem mais motivo pra eles ficarem ali. E pô, como o Prota é alguém que é bem treteiro por sinal, ele pergunta se isso é tudo que eles queriam mesmo, e essa arrogância deles eles vão enfiar aonde. Mas né, agora os caras não estão nem aí pro Prota, simplesmente falam que tá ocupado e tem mais assuntos urgentes a resolver. E de repente o autor, bum, tá com a Senaete na tua cara. O Prota fica até envergonhado com isso, e a Ruivinha fala que da próxima vez ela não vai ser tão educada quanto ela foi, ela vai deixar ele seco. Daí o Prota chama ela de bruxa velha e fala que ele vai comprar um par de meias mais forte da próxima vez. E o sistema desbloqueou mais uma missão, que consiste em pegar uma roupa íntima da Ruivinha. E o prazo para ele completar essa missão seria 3 fodendo dias. E a penalidade, se caso o Prota falhar nessa missão, é ele se tornar o cara mais azarado do universo, com tudo dando errado pra ele. Rapaz, esse sistema dá umas missões meio suspeitas, né? Primeiro declarar o amor, segundo roubar roupa íntima. Daqui a pouco o Prota vai estar, sei lá, rebolando um cabo de vassoura, tá ligado? A Morena diz ao Prota que ele foi bem surpreendente por sinal. O Prota fala que sim, afinal ele é o discípulo bem treinado dela, ou um discípulo bem gado dela. E bom, mano, já que o Prota não é um carinha bobo nem nada, ele pergunta sobre a recompensa que ela vai dar a ele. E ele fala que ele não se esqueceu das violações, e as recompensas dele seriam 5.000 chicotadas ou 1 ano de prisão debaixo d'água. O Prota até tenta fugir da situação, mas na final ele realmente consegue, já que a Morena tá muito ocupada e tem mais tarefas urgentes em mãos, como por exemplo lidar com as seitas maiores que estão começando a surgir para atrapalhar os seus planos, já que agora depois do despertar do Prota, diversos inimigos aparecerão. E o Prota fala que a melhor escolha que ele tem no momento é dar o primeiro movimento. Daí eles se preparam para ir à terra sem nome do Dao, a testar sua força e também aumentar o prestígio da seita deles. Mas aí que fica aquela pergunta que não quer calar, se eles perderem o que vai rolar. Mas a Morena fala que tá bem preparada por sinal. Ela fala que tem bastante medidas para resolver alguma crise se caso der errado. Inclusive ela coloca algumas discípulas da sua seita para acompanhá-lo. O Prota até aceita pensando que é apenas uma discípula externa normal, mas na realidade a discípula que ele coloca é a grande discípula da anciã, a Claudinette, aquela que é especialista em fazer um bolinho. Só que aí é que tal, o Prota fica assustado com essa situação e ele acaba que chama essa guria de porco. Ah, como caralho essa guria deve ser pro Prota tá tão assustado e poder falar algo assim? Será ela o novo Shrek humano versão Pigman? Então 2 dias se passam na montanha da seita Dao e vemos uma guria chamando o nosso Prota e o Claudinho pergunta a ela se ela realmente deixou a guria acompanhar ele. A Claudinette até pergunta o porquê, mas ele não diz nada. Então eles começam a trocar um papo sobre o Prota realmente ter alcançado o reino da transformação espiritual, se isso é verdade ou mentira. Mas o Prota simplesmente fala pra ela calar a boca. Porra, esse maluco tá poucas ideias. O primeiro seria pra ela não falar mais besteiras e pra ela não fazer nada sem autorização e seguir exclusivamente as ordens dele. Ela até chama o Prota de chato por isso, mas dá pra entender o porquê o Prota tá sendo tão chato por sinal, pois a última vez que ele saiu pra treinar com ela roubou algumas pílulas do culto demoníaco, e isso fez eles ficarem presos por horas e horas naquele lugar, até poderem ser resgatados pela seita. Ou seja, essa guria é uma garota problema. E essa garota problema fala que é pro Prota tomar cuidado, já que o cara que despertou o físico sagrado, ele é bem forte por sinal, mas o Prota já diz que sabe que o Enzo perdeu pra ele uma vez e ele poderia perder de novo. O problema é que esse tal Enzo perdeu pro Prota num concurso literário e não uma luta de X1 de poderes. Ou seja, provavelmente deve guardar rancor do Prota. E o Claudinho fala que definitivamente ele vai ir atrás pra se vingar. Nossa, os caras nessa época é tão cheio de ódio pra se vingar por conta de um concurso de Soletrano. Daí a Claudinette, especialista em bolinho, pergunta ao Prota se na seita da terra, que é onde eles estão indo, tem muita comida gostosa pra ela poder saborear. Mas já que o Prota está calejado com a situação dela, ele fala pra ela nem sequer pensar em se meter em problema. E de longe tá lá a Morena observando toda a situação. Ela até diz que aparentemente os dois se dão até bem, falando que eles amadureceram bastante depois daquela péssima experiência que tiveram. Também, né, os malucos voltaram vivos, né? Então deve ter havido algum amadurecimento entre eles. Então a Morena começa a perguntar o porquê do Claudinho ter ficado nervoso quando ele se confessou pra ela. E ela pergunta se sentimentos são realmente importantes assim. Provavelmente ela não entende porque não tinha uma missão em cima da cabeça dela dizendo que se ele falhasse, ele se tornaria um cachorro. E assim que eles chegam na seita da terra, o Prota percebe que
que todos ali estão interessados nele. Inclusive até mesmo os caras. Rapaz, essa seita aí tá bem diferenciada, tá ligado? Mas ela não tá tão diferenciada quanto o fim desse vídeo. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like, não esqueça de comentar o que achou. É nóis, galera. Valeu, falou e fui!